Amém? Então hoje nós vamos ao capítulo 11, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Capítulo 11. Na semana passada nós falamos do capítulo 10, aonde vimos ali que Jesus é o bom pastor. Vimos também sobre também a questão dos falsos profetas, os falsos pastores, aqueles que muitas vezes usurpavam da ovelha, né? Se aproveitavam muitas vezes querendo algo em troca, muito semelhante aos dias de hoje. Então hoje nós chegamos ao capítulo 11. Dito isso, vamos lá. Quero trazer como tema da palavra dessa noite: eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versos 1 diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Aqui, interessante a gente já pontuar, porque quando nós lemos a Bíblia, nós nos deparamos muitas vezes com a cidade de Betânia, e por muitas vezes nós pensamos que seja somente uma, mas não, existem duas Betânias. Existe essa aqui que está sendo mencionada por João, e existe outra em João capítulo 1, 28, e também João 10, do 40 ao 42. Existem duas Betânias, duas cidades distintas. Então essa última era conhecida como além do Jordão, aonde Jesus foi batizado por João. Betânia aqui, irmãos, ele é o desenho, ele é a espinha dorsal que demonstra a estrutura de uma igreja bem edificada. Como assim, pastor? Betânia ela é uma cidade que ela é um retrato profético, um retrato onde milagres acontecem de forma estratégica. Ou seja, foi em Betânia que Jesus agora ressuscita Lázaro. Aconteceram outros eventos tão importantes aonde foram também em Betânia. E aqui em Betânia nós encontramos 3 elementos que são descritos nas 3 figuras dos personagens citados. Quem são eles? Primeiro, Lázaro. Diz aqui que Jesus, ele tinha na cidade de Betânia 3 amigos: Lázaro, Maria e Marta. Então o primeiro nome é Lázaro. E Lázaro, ele se caracteriza por um homem que tem um coração disposto a ser amado. A Bíblia, ela enfatiza que Jesus, ele amava a Lázaro. Isso está escrito aqui nesse mesmo capítulo, no versículo 3. E não diz que Lázaro amava Jesus. A Bíblia se encarrega de dizer e declarar que Jesus amava Lázaro. Ou seja, um coração receptivo. Então eu estou dando forma de como que uma igreja, ela precisa realmente ter elementos que realmente tragam isso. A figura de Lázaro, ela representa pessoas que realmente estão receptivas ao amor de Deus. Por que tu está dizendo isso? Porque muitas vezes, dentro das comunidades de fé, dentro da caminhada cristã, muitas pessoas não conseguem se sentir amadas. Não conseguem se sentir amadas por Deus. Porque muitos medem, e hoje nós vamos falar muito sobre isso aqui, medem os resultados da sua própria vida, como se isso quisesse dizer que Deus ama mais ou menos. Se está dando tudo certo, Deus me ama mais. Se está dando tudo errado, Deus não me ama. E não é assim que funciona. Deus, ele ama de igual forma. Se eu e você pecamos, ele nos ama. Se nós nos mantemos sem pecado, ele também nos ama da mesma forma. Não há sombra de variação no amor de Deus. Então Lázaro traz a figura de um coração que está receptivo ao amor de Deus. Então uma igreja, ela precisa
conter dentro da sua comunidade pessoas que estejam receptivas ao amor de Deus. Segundo ponto, a segunda personagem. Eu falei primeiro em Lázaro, a segunda é Maria. Em Maria, nós vemos joelhos que se prostram. Em Maria, nós vemos uma atitude de prostração diante de Deus. Em todos os textos que o nome dela é citado. As 3 vezes que aparece em Lucas capítulo 10, aqui nesse capítulo e também em João capítulo 12. As 3 vezes que menciona-se o nome de Maria, o que ela está fazendo? Está prostrada aos pés de Jesus. Então uma igreja, ela precisa ser receptiva ao amor de Deus, mas ela também precisa ser uma igreja que dobra os seus joelhos e que vive em adoração. Aí nós temos a terceira figura. Nós temos agora a figura de Marta. E Marta aqui representa mãos dispostas ao serviço. Marta podia até às vezes errar, como a Bíblia não esconde isso. Podia ser muitas vezes hiperativa, aquela mulher que não parava, que queria estar sempre fazendo algo. Ela podia às vezes ser ligada às coisas, ou até mesmo daquele jeito que nós hoje usamos a expressão, Marta era ligada no 220. Mas Marta, ela mesmo assim, com alguns erros, com algumas coisas a mais, com alguns exageros, Marta ela era símbolo de mãos sempre dispostas a servir a Jesus. Então uma igreja precisa ter um coração receptivo, precisa ter joelhos que se dobram, ou seja, uma igreja que adora, e precisa também ter pessoas que estão sempre dispostas a servir Jesus. Essa era a forma, essa era a maneira, a forma de expressão de amor de Marta. Ela demonstrava amor servindo. Quem é que já leu aquele livro, As 5 Linguagens do Amor? Quem é que já leu? Alguém já leu aqui? Minha esposa, o Rivael, pastor Igor. Somente. Vale a pena. Porque muitas vezes um casal, ele não entende, aí trazendo já para um contexto de casamento, né? Muitas vezes o marido não entende a forma de expressão de amor da mulher e de forma ao contrário. A mulher não entende a maneira que o marido expressa amor. Tem pessoas que entendem amar a pessoa servindo, outras presenteando, e assim vai. E nada de errado com as linguagens diferentes, desde que haja compreensão. Então aqui, Maria, ela tinha uma forma que era o quê? Dobrar os seus joelhos em adoração. Mas a sua irmã, ela tinha a forma de expressar o amor a Cristo servindo a Ele. Quem é que já viu aqui, tá? Até mesmo o pessoal que nos visita, quem é que já viu aqui a minissérie que está em alta aí, The Chosen? Quem é que já viu? Vale a pena, assistam. The Chosen ilustra muito bem. Claro que tem algumas coisas que são acrescentadas, mas beleza, conjectura com coisas que provavelmente, possivelmente possam ter acontecido. Mas muito bacana essa cena que relata quando Jesus vai à casa de Lázaro, está Maria e Marta, e ali se desenrola uma cena que verdadeiramente exemplifica isso que eu estou tentando falar. Então a igreja de Cristo, ela precisa se mover dessa forma, ou seja, uma igreja que recebe o amor de Deus, e por consequência, após receber o amor de Deus, ela tem uma atitude de dobrar joelhos e coração. Ela se quebranta, mas também não fica somente parada. Ela também agora expressa o seu amor servindo a obra de Cristo. Dito isso, vamos seguir no versículo 2. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Aqui está dizendo, o próprio João, ele está antecipando o relato do capítulo 12, que está logo após este. Versículo 3. Então as irmãs de Lázaro
mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Olha aqui. Quem é que já conhece? Quem é que já leu o capítulo 11 aqui? Alguém já leu? Quem não leu vai conhecer nessa noite. Então o que acontece? Jesus estava lá junto dos discípulos e vem uma notícia. Naquele tempo mandavam um mensageiro, era diferente de hoje. Hoje tu quer mandar uma mensagem, tu dá-lhe um zap, né? Tu manda um zap, antigamente ainda era o torpedo no celular, que já passou. Aí manda um zap, né? Só que naquele tempo não tinha. Naquele tempo eles mandavam mensageiros. Esse cara muitas vezes ia correndo, pegava aquele papel, muitas vezes aquele recado, botava ali, né, nas roupas dele, nas bolsas, e perna para que te quero. E esse cara traz essa notícia para Jesus. E olha o que diz ali: Senhor, aquele a quem amas está doente. Versículos 4 ao 6. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença, ela não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Preste atenção comigo. A Bíblia é bem clara aqui quando ela dá o tempo. Jesus recebe a notícia. Vamos botar que fosse hoje, no domingo. E ele fica mais 2 dias. Quando que ele retornaria? Na terça. Domingo é hoje. Segunda, terça. Na terça ele retorna. Ou seja, 3 dias Jesus demorou a chegar aonde Lázaro estava. Sendo então que já tinha 1 dia que ele estava doente. Porque nós vamos chegar lá e Jesus volta e encontra ele no 4º dia. Vamos lá. Só que a Bíblia aqui, ela é clara quando diz que Jesus amava essa família. O versículo 5 ele crava isso, ele diz: Jesus amava Marta, a irmã dela, que é Maria, e também Lázaro. Mas a Bíblia também diz que Jesus fica mais 2 dias onde estava, sem se preocupar em ir para Betânia. Que amigo é esse? Isso mostra a necessidade de nós, como seres humanos, entendermos a necessidade de submissão ao tempo de Cristo, ao tempo dele. Pois às vezes o tempo dele, ele não é o nosso tempo. Pois ele sabia a situação de Lázaro, ele sabia que ele estava doente. Só que ele diz: essa doença, ela não é para a morte. Ou seja, diga isso para Maria, diga isso para Marta, pode dizer para elas que essa doença não é para a morte. Jesus aqui vai se ressignificar a morte. Em todo esse capítulo ele vai ressignificar, e nós vamos entender. Ele vai mostrar que relacionamento que ele tinha com a morte. A morte, ela passa a ser uma submissa a Cristo. E ele vai revelando no decorrer do capítulo. E nós vamos lendo no 7 até o 10. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. E esses disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz.
sobre apedrejarem Jesus aqui. O que os discípulos estavam citando? Eles estavam citando o capítulo anterior, capítulo 10, versos 31, onde Jesus diz que Ele era o bom pastor, que dava a vida pelas suas ovelhas. Ou seja, Jesus estava se intitulando ser Deus, ser o dono das ovelhas. E a partir daquele momento eles pegam pedras para que apedrejarem Jesus, porque eles consideraram aquilo como uma blasfêmia. Jesus sai daquele lugar. Agora novamente ele fala em retornar para lá. Os discípulos dizem: mas como assim? Acabaram de querer nos apedrejar, te apedrejar lá, e tu quer voltar para lá, mestre? Eles demonstram preocupação. Só que Jesus, ele diz a eles que podia voltar seguramente para lá, porque ele estava andando na luz da vontade do Pai. Quando ele diz luz do dia, ele estava dizendo: eu estou debaixo de uma vontade, a vontade do Deus Pai. Deus Pai me enviou para essa tarefa, eu estou debaixo daquilo que Ele determinou. Então, se eu estou debaixo daquilo que Ele está fazendo, podemos ir, porque ainda é dia. Então, por isso que Ele fala para os discípulos, e Ele diz que eles iam retornar para lá, porque os inimigos não tocariam até que chegasse a sua hora. E Jesus já sabia que por um pouco espaço de tempo, as trevas espirituais da oposição teriam permissão de se fecharem sobre Jesus. Quando? Quando ele estava na cruz, quando os pecados da humanidade estavam sobre ele. Diz a palavra que o Deus Pai se separa de Jesus. Houve separação, porque Deus não habita no meio do pecado, e sobre ele estavam os pecados da humanidade, não os seus pecados, porque Jesus não pecou. Já os discípulos aqui, cabia-lhes não andar nas trevas da vontade própria, e também da separação de Cristo, separação dele. Na falta da sua luz, eles realmente tropeçariam. E isso é a maneira que hoje ainda continua. Quando nós andamos decididos na nossa própria vontade, nas trevas da nossa própria vida, nós tropeçamos, nós erramos. Nós não enxergamos, porque não andamos muitas vezes debaixo de um propósito que Deus estabelece para mim e para você. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem certeza que a vida que você vive nessa noite é o que Deus quer para ti? Não precisa me responder, você responde para você mesmo. Versículos 11 ao 16. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu. Essa palavra adormeceu, ela tem o sentido de, é uma metáfora, ela é morte, é um eufemismo da palavra. Ele está dizendo que Lázaro morreu. Mas vou até lá para acordá-lo. Versículo 12, seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, não estava entendendo, se ele dorme vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá. Olha só, pelo bem de vocês, eu estou contente de não estar lá, para que vocês, qual o objetivo? Para que vocês creiam. Volta ali, por favor. Volta, ó. Para que vocês creiam. Contudo, vamos até ele. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus discípulos: vamos também, para morrermos com ele. As coisas
aconteceram dessa forma, porque tinha uma razão, tinha um objetivo. Deus, através da sua missão para Cristo, Ele permite que Lázaro morresse, para que outras pessoas crescem. Vai comigo. Aos nossos olhos isso é loucura, pois ele deixou o amigo dele morrer para que outros amigos dele creiam no poder dele. Vou dar um exemplo para ti. Vamos botar que tu estivesse no teu carro. Vamos colocar que nós estivéssemos no nosso carro sozinho. Ou melhor, vamos botar algo mais precioso junto. Se tivesse nossa esposa e filhos dentro do carro. Era 3 horas da manhã, tu estava num lugar triperigoso. O teu carro parou de funcionar de forma que você não consegue entender. Para quem você liga? Quem é a pessoa que você liga? Não precisa responder. Você pensa em algum estranho? Hã? Responda, agora pode responder. Não. Você pensa em Opa! Você pensa em Intimidade pressupõe a possibilidade de ser importunado. Olha que lindo isso. E que forte. E que difícil. Intimidade pressupõe você ser colocado nas situações mais indesejáveis, porque elas são provas da sua amizade com seu amigo. Jesus amava Lázaro. Ele não permitiria que o mesmo morresse à toa. E nem muito menos ele chegaria atrasado de forma proposital no funeral do amigo. É basicamente assim. Você me liga na madrugada para eu te ajudar. Você não é meu amigo? Às vezes a gente tem a ideia de que se ligou é porque não é meu amigo. Mas é ao contrário. Eu só ligo porque você é o meu amigo. Ou você me liga porque eu sou seu amigo. Aqui eu tenho certeza que algumas pessoas se lembraram. Agora eu entendi porque aquela pessoa, quando está enrascada, me liga. Quando está em dificuldade, sou eu que é para mim que toca o telefone. Amigos importunam o outro. Um amigo importuna o outro. Coloca em situações indesejáveis, em situações difíceis, e foi isso que Jesus fez com Lázaro. Assim como eu e você fizemos muitas vezes com os nossos amigos. Faltou gasolina no carro, não tem como buscar, o posto está longe. Parou o carro de funcionar, para quem tu liga? Para o teu amigo. É ou não é verdade? Ou seja, Jesus estava dizendo assim: Lázaro, é com você que eu conto. É com você que eu conto para que outras pessoas sejam tão amigas como você é. Quando nós oramos por intimidade com Cristo, esteja pronto para ser importunado por Ele. Está orando por intimidade? Eu oro. Eu quero. Então pode ter certeza que se tu é amigo dele, é a mim que ele vai importunar. Vai me botar em situações difíceis, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja reconhecido. Pois ele faz isso com seus melhores amigos, para que outros creiam. Aí no 17, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Lembram? Jesus, quando recebe a notícia, ele fica lá e ainda mais 2 dias. Então era
Foi no domingo, na terça, lembra que eu falei? Então já tinha um dia, então fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Para o Noé, era na quarta, né? Né, Noé? Para ti é na quarta, tá bom. Então aqui, irmãos, segundo a crença judaica, falando ainda desse versículo, 4 dias, preste atenção nisso. Segundo a crença, a alma do morto, ela permanecia ao lado ou ao redor do corpo por 3 dias após a sua morte. Segundo a convicção judaica, portanto, uma ressurreição de alguém que havia morrido era impossível no 4º dia. Esse Jesus é Deus, irmãos. Ou seja, já que a alma já não entraria no corpo, pois ela teria mudado de lugar. Essa era a crença. Essa era a maneira que eles acreditavam. Aí você vai me perguntar, e vai surgir uma dúvida para aqueles que leem Bíblia. Então, e Jesus, como é que foi? Porque foi o 3º dia. Por que com Jesus valeu e com Lázaro ia ser motivo de uma fraude? Até mesmo com Jesus, eles tentaram dizer que o corpo foi roubado, que ele não ressuscitou. Mas sobre Jesus havia as profecias sendo ditas e preditas que ele, ao 3º dia, ele ressuscitaria. O próprio Jesus disse: eu destruirei esse templo e o edificarei em 3 dias. Ele mesmo avisou que ele morreria e ao 3º dia ele ressuscitaria. Então por isso que com Jesus a questão não é a mesma, porque as profecias apontavam, ele cumpriu citando elas e também falando do que iria acontecer. Só que com Lázaro não tinha nada que dizia na palavra, não dizia nada que havia alguém que seria ressuscitado. Então ele teve que comprovar, realmente esperando o tempo. 4 dias. Ninguém na história, em nenhum outro relato extra bíblico, em nenhuma outra coisa que pudesse ter de informação na época, nunca houve alguém que tivesse sido ressuscitado ao 4º dia. Então somente Deus pode fazer isso. Versículo 18 em diante. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqui Jesus declara mais uma vez: eu sou. Aqui é o terceiro eu sou que Jesus declara no livro de João. É como se ele estivesse falando com ela assim: o que eu estou falando para ti, vamos lá, Marta, vou fazer tu entender, porque tu não está compreendendo a coisa, eu vou ser mais preciso. É como se ele estivesse dizendo assim para ela: sabe o dia da independência do Brasil? Sabem? Ele é uma data, sim? Amém. Sabe o dia da consciência negra? Ele é uma data, sim? Sabe o dia dos pais? Ele é uma data. O dia das mães? Ele é uma data, sim? Mas ressurreição e a vida não é uma data, é uma pessoa. Era isso que ele estava falando. Eu não estou falando de uma data,
Eu estou falando de uma pessoa. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele é a própria vida aqui. Ele é o autor da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, agora é como se ele dissesse assim: entendeu agora? Jesus aqui está mudando uma perspectiva somente futura e trazendo também para o presente. Ressurreição não é ponto de chegada, e sim ponto de partida. É onde começa, é quando recebemos a Cristo e passamos a viver nele. Ressuscitamos para uma nova vida. Ou seja, nascidos de Deus quando nasce. Ou seja, quem nasce uma vez, ele morre duas. Quem nasce duas vezes, morre uma. Já vou explicar. Quem nasce uma vez, ou seja, de nascimento de mãe e de pai, de forma natural, se não nascer de Jesus, ele vai ter só um nascimento e vai ter duas mortes: a morte física e a morte eterna. Mas aquele que nasce duas vezes, nasceu da vontade do pai e da mãe, mas também nasceu sendo regenerado em Cristo, nasceu no Senhor, de uma imersão verdadeira nele, morre somente uma vez. Só vai morrer a sua morte física, porque ressuscitará para a vida eterna. Entendeu? Você já nasceu duas vezes? Se não nascemos duas vezes, precisamos nascer a segunda em Cristo. Precisamos realmente entregar a nossa vida para Ele. Versículos 26 ao 32. Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Olha só que interessante. Marta e Maria encontraram Jesus no mesmo lugar. Mas note a atitude. Vamos adiante. Versículos 31. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que chama a atenção aqui nesse texto? Chama a atenção que Maria, ela conversa com Jesus as mesmas palavras de Marta. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela fala as mesmas coisas, mas o que muda é a postura. Falou as mesmas coisas, mas com uma postura diferente. A palavra de Deus diz que em Mateus capítulo 6, verso 6, diz assim: e tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e o Senhor que te vê em secreto te recompensará. Olha, a palavra diz que o Senhor te e me vê, te vê e me vê. Não diz que Ele ouve, diz que Ele vê. O Pai vê. As palavras de Maria e Marta foram idênticas.
mas o que Jesus lia quando enxergava a postura do coração delas. E a postura era tão diferente que Marta olha Jesus no olho. Ou seja, em igualdade, olhar no olho, assim a gente aprende com a criança, né? Quando for falar com a criança, o que tu faz quando tu for educar ela? Te agacha, olha no olho dela, para que ela te entenda. Sinal de igualdade. Marta se coloca. Só que Maria, ela se ajoelha aos seus pés. Ajoelhar é símbolo e significado de submissão. É significado de adoração, de reconhecimento, de humildade. Ou seja, quem se coloca diante de alguém tão maior, precisa ter essa postura. Só que Maria tinha esse lugar, que era o quê? Os pés. Esse lugar de estar aos pés de Jesus, era o lugar favorito de Maria. Prostrar-se aos seus pés, aos pés de Jesus, era o lugar favorito dela. Sabe o que me chama a atenção aqui? Se você quiser ler depois, leia o capítulo 12 na tua casa, que foi um relato que aconteceu antes desse 11, só que João, ele quis colocar o 11 antes do 12. Chama a minha atenção que, independente do momento, a atitude das duas foi a mesma. Mas eu quero destacar a atitude de Maria, que foi a mesma. Quando Jesus estava na casa dela, Jesus ensinava, Maria estava ali aos pés, ali adorando ao mestre. Estava tudo bem, o seu irmão não estava morto, estava todo mundo com saúde, e a atitude dela foi de adoração. Mas quando estava tudo errado, quando o seu irmão morreu, quando ela estava em um momento de luta e de dificuldade, a sua atitude também, de igual forma, foi a mesma. Interessante que para Marta, Jesus mostra ser um Deus poderoso. Já para Maria, Jesus mostra o Deus que se compadece das nossas fraquezas. Aqui nós vemos, e por isso, aqui fica registrado o Jesus que é Deus homem. Aquele que se compadece do momento de que as pessoas estão passando. Mostrando aqui a capacidade de chorar com os que choram. Mostrando aqui a capacidade que Ele tem de se compadecer com aqueles que precisam de compaixão. Jesus, Ele é voz de trovão, mas Ele também é colo para aquele que precisa. Está entendendo? Ele é todo poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele, para Ele, por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso, mas ao mesmo tempo Ele é aquele que, quando vê um coração contrito, Ele não despreza. Essa mulher precisava de colo, e Ele estava ali. Olha os versículos 33 e 34. Olha agora. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Versículo 35, o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram:
Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Sabe o que me chama a atenção aqui? A chegada de Jesus. Como que Jesus chegou lá? Não chegou de peito estufado. Eu vim aqui para ressuscitar o cara. Jesus chegou da forma que ele sempre era, mesmo sabendo aquilo que ele faria ali. Ele sentiu a dor e o momento daquelas pessoas. Ele não desprezou cada lágrima que foi derramada naquele lugar. Jesus, cheio de humildade, comovido, chega ali sem fazer alarde. Eu fico pensando, isso é símbolo de humildade. Hoje, muitos, por muito menos, quando muitas vezes são usados um dedinho por Deus, já se inflam, já acham que são alguém. Ou quando tem um pouquinho mais que os outros, já estufam o seu peito. O Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, em qualquer cenário que ele andava em humildade. Aí ele fala no 39, tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Interessante aqui, o que eu gosto e o que me chama muito a atenção quando eu leio essa palavra. Jesus não ordenou a pedra, abra-te ou arreda-te. Sabe por quê? Porque a pedra que o homem colocou, ele mesmo precisa tirar. Há uma participação nossa. E muitas vezes nós não queremos retirar. Deus tem o poder para remover as pedras? Tem ou não tem? Tem. Mas Ele simplesmente não quer. Ele quer que eu e você venhamos a tirar as pedras. O que significa isso, pastor? Vou ser claro. Às vezes nós colocamos pedras impedindo que pessoas ouçam a voz de Deus. Quem causa a situação muitas vezes somos nós. As pessoas deixam de ouvir a Jesus muitas vezes pelo um mau testemunho, por uma palavra maldita. E muitas vezes nós queremos orar para que Deus muitas vezes vá lá e faça todo o milagre. Não, a pedra que você colocou e que eu coloquei, eu e você precisamos tirar. Às vezes nós somos como Marta, não queremos tirar a pedra, pois essa pedra, se tirar, vai cheirar mal. Se tirar essa pedra, as pessoas vão ver, vai expor. Muitas vezes nós temos um bloqueio e criamos uma coisa para, muitas vezes, esconder o morto que está dentro de nós. Por fora está tudo bem, mas por dentro estamos mortos. Por dentro está fedendo. Como está o teu coração? Cheio de amargura, cheio de ressentimento, cheio de falta de perdão, um coração competitivo, orgulhoso, egoísta. Será que não há dentro de nós um coração que realmente está morto, cheirando mal? Deixa eu falar uma coisa para ti, não existe milagre de Deus completo se eu e você não fizermos a nossa parte.
O milagre só foi completo porque essas pessoas, elas tiraram a pedra e Lázaro pôde ouvir novamente a voz de Cristo. Se você não tirar a pedra, o seu interior, o que está morto no teu coração, ou seja, o teu próprio coração, não pode ouvir a voz de Jesus. Tire. O que são as pedras? O que são os impedimentos que você tem colocado? Quais são as coisas que têm impedido você de ouvir a voz dele? Versículos 40 ao 44. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Eu e você, nós somos responsáveis por tirar pedras, por tirar o impedimento de sermos facilitadores para que as pessoas ouçam a voz de Jesus. Quantas vezes dentro da igreja, não vai mais lá naquele lugar, porque aquela pessoa, ela faz isso e faz aquilo lá naquela igreja. Quem está aqui dentro tem mais possibilidade de realmente encontrar a verdade, porque está ouvindo dela, do que quem está lá fora. Mas a pessoa, ela nunca muda, mas ela está indo. Tem uma possibilidade de um momento Deus falar com ela e realmente tocar no coração. Tem pessoas que demoram a cair em si. Tem pessoas que demoram a reconhecer que nada são. Um dia eu tive que olhar para dentro de mim e ver que as minhas atitudes e escolhas, elas não me garantem realmente vida eterna. Muitas pessoas estão como Lázaro, estão mortos. Não estou falando no seu físico, mas em sua vida espiritual. Que eu e você, nós sejamos aqueles que tiram as ataduras da religião, que diz que quando Lázaro saiu, eles começaram a tirar as ataduras. Que eu e você sejamos aqueles que tiram as ataduras da religião, porque religiosidade sem cristianismo verdadeiro é só balela. De nada adianta andar bonitinho com roupa de crente, com Bíblia embaixo do braço. Nada adianta falar palavras que estão dentro do evangeliquez, se realmente dentro do coração ainda está morto. Se realmente o nosso testemunho, ele não mostra e não apresenta Cristo. Nós somos chamados para tirar as ataduras da religião, as ataduras do pecado, as ataduras dos sofismas. Ou seja, o que é sofisma? É uma mentira que muitas vezes foi falada, que concretou e ficou como se fosse verdade na mente das pessoas. Nós fomos chamados para tirar as ataduras do desânimo, das doenças almáticas e de muitas outras coisas que deixam as pessoas paralisadas. Versos 45 ao 47. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles
foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo, e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus, e no templo perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse, para que o pudessem prender. Versículo 50, ele diz: morrer um homem. Aqui foi o estopim. A ressurreição de Lázaro desencadeou o processo da morte de Jesus. Só que Jesus sabia qual era o jeito de vencer a morte. Sabe qual era a forma que ele tinha de vencer a morte? Era trazer a morte para ele. Por isso que ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Porque ele morreu, ele venceu a morte. Lembra daquele louvor que eu cantei aqui? E ao terceiro dia, ele venceu a morte. Jesus tirou Lázaro da cova, para que ele se metesse nela. Lázaro não podia vencer a morte, mas Jesus sim. Ele venceu a morte e ressuscitou. E hoje nós podemos ter vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Um dia, Abraão, Deus aparece para ele e diz para ele, em uma alta voz, e pede o seu filho em sacrifício. Ele pediu que Abraão sacrificasse Isaque. Diz a palavra que Isaque, ele vai ali e sai daquele lugar, pega o seu jumento, coloca as suas coisas, pega a sua faca, o seu cutelo, coloca Isaque sobre aquele animal, e ele vai até o monte Moriá. E ele sobe até aquele monte, prepara um altar cheio de pedras ao redor, coloca Isaque deitado naquele lugar para ser sacrificado, e pega o cutelo em sua mão. Ele levanta aquele cutelo, e quando ele vai sacrificar o seu filho, uma voz fala com ele e mostra para ele que existia um carneiro que estava ali ao lado para ser sacrificado em lugar do seu filho. Aquilo era
Deus ensinando e mostrando que viria alguém que deveria eu e você estarmos naquele lugar de morte, mas Ele providenciaria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mesma coisa que Abraão contemplou, vendo que Jesus morreria em seu lugar e o lugar do seu filho. Você e eu precisamos entender que Ele morreu no meu e no teu lugar, como nosso substituto. Ele sofreu para que eu e você tivéssemos alegria. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. Ele foi injustiçado, perseguido, desonrado, para que eu e você tivéssemos um lugar de honra, assentados na sua mesa. Você tem que entender isso nessa noite. Precisa ter uma resposta tua. Precisa ter uma decisão de entregar realmente a tua vida para Ele, de realmente abrir o teu coração para Ele e dizer: Jesus, eu quero ser teu. Eu quero que o Senhor venha habitar no meu coração, porque eu sei que eu não tenho escolhas certas, eu não tenho palavras que me levem para a vida eterna, mas o Senhor tem. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé.